de que para longo prazo, eu não tenho a menor dúvida que o investimento em ações tem que estar nos seus pensamentos. Né? Olá, amigas e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que debatemos o que aconteceu de mais importante na semana, impactando os mercados e já tentando projetar alguma coisa para frente. E pessoal, gravamos a semana a 16ª edição do Aposentado Rico e ficou sensacional. Sei que você vai dizer, pô, toda sexta-feira você vem aqui e diz que a gravação da semana ficou incrível. Realmente, a maioria ficou incrível mesmo. Só que essa é obrigatória. Eu tive um convidado especialíssimo, o Bruno Gimenez, que eu tenho certeza absoluta que se você assistir ou escutar dentro das plataformas, você não vai se arrepender. E escreve lá depois, confirmando aquilo que eu estou falando para vocês aqui. Vai lá, assiste ou escuta, e depois comenta se não é verdade que foi uma edição obrigatória essa do Aposentado Rico. Está à disposição de vocês. Pessoal, ainda o convite está aberto para o nosso evento em São Paulo, dia 27, lá na sede da Matriz da XP, a partir das 16 horas. Ainda tem algumas vagas disponíveis para vocês. Estou aguardando todo mundo lá em São Paulo para a gente se conhecer pessoalmente ou rever amigos e clientes, que a gente já é a 4ª edição que a gente está fazendo em São Paulo. Então vai ser uma grande satisfação recebê-los lá na sede da XP, além de bater um papo muito legal, também dar uma passada, conhecer as principais instalações lá da maior corretora da América Latina. Muito bem, vamos ao que interessa. O que aconteceu de importante essa semana? Bom, no âmbito doméstico já tinha-se uma expectativa muito grande em relação à questão da taxa de juros, e o cupom não trouxe grandes surpresas em relação ao 0,5%. Eu diria que 97% das apostas estavam na possibilidade da queda desse meio. Mas o que fica muitas vezes mais relevante é o comunicado, aquilo que é dito para frente. E no Brasil eu tenho notado que quando a gente fala desse tema, existe quase uma normalização de uma expectativa. O que eu quero dizer com isso? Já se falava que poderia ter uma aceleração, que poderia ser talvez não só meio, 0,75, já se projetava uma taxa de juros ainda mais baixa em 2023. Alguns analistas falavam ainda em 2 dígitos para final de 24, daí algumas casas importantes já trouxeram para 9, outras até para 8. E aí quando o Banco Central vai lá e diz, calma, o ciclo continua, a gente já projeta quedas de 0,5% e provavelmente as próximas serão de 0,5%. Dá-se a sensação de que acaba tendo uma frustração no mercado, como se houvesse uma obrigação de seguir uma cartilha esperada, né? Quando na verdade a gente sabe que na prática não é isso, né? E aí, o comunicado pode ter causado uma frustração em alguns agentes do mercado e a gente passou a ter uma pressão vendedora no curtíssimo prazo, como já vou mostrar aqui nos gráficos. Adicionar também a informação da queda bastante significativa da arrecadação, trazendo para a mesa de volta a preocupação com o fiscal, né, que a gente sabe que é relevante, é muito relevante. Já traz a preocupação de um déficit esperado, que ainda não temos muito claro como ele vai ser superado, e aí somados ainda a queda de arrecadação, isso causa literalmente problemas de curto prazo também nas contas públicas. E isso também pode atrapalhar essa queda da taxa de juros ou na velocidade. A queda a gente sabe que vai ter. A gente está falando talvez aqui da intensidade, da velocidade. E aí o que acontece na prática quando a gente olha para a nossa bolsa? A gente passa a partir desse momento a ter uma pressão vendedora. Eu já coloquei aqui o gráfico semanal, depois eu boto o gráfico diário para vocês, mas eu queria mostrar o movimento de lateralidade, muito claro. Eu gosto muitas vezes de mostrar o gráfico semanal, porque ele tira um pouquinho da volatilidade, né? Ele tira um pouquinho daquele impacto e aquela visão um pouco mais curta. E aqui fica muito claro que nós temos uma bolsa
ainda em tendência mais longa de alta, a tendência curta está lateralizada, ainda muito bem sustentada, tanto pelo suporte de preços aqui do 114, quanto com a média de 21 semanas, que é essa linha verde que vocês conseguem observar aqui no gráfico, e possivelmente ela ainda possa ser testada na próxima semana, né? Então, se houver ainda uma quantidade de pressão vendedora, talvez essa zona de suporte ela ainda seja testada. E quando eu boto o gráfico diário, só para fazer uma demonstração, isso aqui talvez fique ainda um pouquinho mais claro, né? Ainda brigando pela linha de tendência de alta, mas já com viés um pouco mais lateral. Tivemos a ameaça aqui de um pivôzinho de alta, só que ele não se sustentou aqui por questões que eu acabei de citar para vocês, além também de algumas questões externas que também acabam tendo invariavelmente uma influência nos preços aqui no Brasil. Então eu quero falar um pouquinho agora do curto prazo e depois eu quero mostrar algumas informações para vocês para o longo prazo, que eu acho que eu permaneço ainda bastante otimista e eu vou fundamentar para vocês por que eu ainda permaneço otimista. Antes, vamos falar do curto. Então o curto pode ter ainda uma pressãozinha vendedora, né? Mas eu acredito que essa região de 114 ela vai se consolidando aqui como uma região bem importante de suporte aqui para o nosso principal índice. Já o dólar, olha só, também claramente lateral, a gente acabou sedimentando essa região do 5,501 aqui como sendo uma região importante de resistência, e agora a região dos 485 também conferem uma importante região de suporte. Então passa a ter um pouquinho mais de transparência em relação aqui aos intervalos, né? Então, quando estamos mais próximo aqui dos 485, é suporte, próximo do 5 é resistência. E aqui a gente permanece sem grandes alterações. Repare que as médias estão serpenteando, não dando nenhuma definição de tendência, ou seja, é realmente indefinida de lado, como vocês podem ver aqui. Ela não é mais necessariamente tão de queda, como nós podemos ver aqui no gráfico, mas se perdida a região dos 285, ela pode sim vir testar os 475. Mas por enquanto, eu acredito que esse intervalo 485 e 5 são a referência aqui para as próximas 1-2 semanas. E o DI não poderia ser diferente, como vou mostrar aqui para vocês, o DI 25, tendo em vista o comunicado do Banco Central. Obviamente acabamos tendo uma pressão, uma subida novamente aqui para a faixa dos 10,50. E aqui é aquela grande questão. Será que terminamos 2024 abaixo dos 2 dígitos ou não? Isso oscila muito, né? Então, à medida que o humor vai avançando, as informações vão avançando, por exemplo, digamos que a gente chegue a um bom termo do ajuste fiscal, a gente melhora a arrecadação, as contas públicas apresentam um déficit menor do que está sendo projetado, tudo isso provavelmente vai somar-se para que tenhamos uma aceleração na questão do juro futuro. Por enquanto, fica essa insegurança e a taxa sobe um pouquinho, mas mantendo-se dentro daquele padrão, não nada diferente praticamente de todo o mês de agosto e agora o mês de setembro, tendo aí a proximidade dos 10 como suporte e os 10,60, 10,70 como resistência. Então, me parece que a visão é essa, não muito diferente para a taxa futura. E dando uma revoada para o que está acontecendo lá fora, como vocês podem ver aqui, nós temos a zona do euro testando novamente o suporte. Essa é 1, 2, 3, 4, 5, sexto teste nessa região. Mostra um certo enfraquecimento nos preços lá na Europa. Tinha-se uma expectativa, talvez, em encerramento de ciclo de subida de taxa de juros. Ainda também não está muito claro na zona do euro. Isso pode estar trazendo uma certa pressão. Tem a questão do fluxo de diesel lá da Rússia, que pode ser interrompido. Isso afeta a questão energética. Tem muito impacto nas empresas europeias também. Então, invariavelmente, houve uma pressão vendedora e estamos testando suporte aqui. Não duvide se na próxima semana a gente não possa perder. E não está sendo muito diferente, principalmente em função da subida dos Treasuries lá nos Estados Unidos, também com a incógnita em relação se continua ou não a subida de taxa de juros por lá, e
estamos testando novamente um importante, mas bem importante suporte aqui dos 4.300 no S&P, e não está muito diferente na Nasdaq, também aqui na região dos 14.600. Então, muito parecido aqui o comportamento de preços dos Estados Unidos e até mesmo na Europa. E só passando rapidamente pelo VIX, olha só, o VIX vem subindo novamente essa semana, ainda baixo, né? A volatilidade ainda não é algo preocupante, né? O índice do medo ainda está muito abaixo dos 20, mas já deu uma estressadinha aqui nessa semana, e isso obviamente corroborando com a tese da baixa dos preços, tanto S&P quanto em Nasdaq. Bom, agora eu queria falar um pouquinho da minha tese de longo prazo para vocês, porque aí eu quero que vocês entendam essa questão principalmente dos ciclos, né? E sempre quando a gente estuda o passado, a gente olha para trás, sempre que tem muito claro, quando chega o final de um ciclo de subida de taxa de juros, e fica muito claro que teremos um comportamento de baixa dessa taxa, seja ela numa previsibilidade mais exata ou não, então se vai ser abaixo de 2 dígitos, não vai, o fato é que ela vai cair. Então, normalmente, a gente acaba tendo um comportamento, ou um impacto do comportamento disso em 3 atos nos mercados de renda variável. E esse comportamento, ele impacta numa primeira fase na reprecificação dos analistas, né? Então, geralmente, os analistas começam a projetar que a taxa de juros vai cair, então eles têm que mudar os seus modelos de precificação. Essa mudança nos modelos de precificação acabam tirando um pouco de pressão, principalmente nas empresas que dependem de funding, endividamento, tecnologia, esse tipo de coisa. E essa reprecificação, por si só, ela já aumenta preços-alvos, né? Então, na expectativa, que eu vou chamar de fase 1, né, geralmente os preços eles passam a ter uma subida por essa expectativa de reprecificação dos ativos. Aí nós vamos para a fase 2, que é a fase da vida real. É quando a taxa de juros cai de verdade, né? Por enquanto é uma expectativa de queda, ela caiu um pouquinho, tem um impacto menor, mas ela vai caindo, caindo. Quando ela cai de verdade, a taxa de juros fica mais baixa, o funding, ou seja, o financiamento para essas empresas fica mais baixo, o impacto é real na atividade das empresas, tanto no custo de dívida, quanto possivelmente na precificação dos lucros dessas empresas, e aí nós temos a vida real, ou seja, os analistas passam a recalcular o preço dos ativos, ou a projeção do preço dos ativos. Olha, a empresa está entregando mais resultado, ela vale mais. Então nós temos uma segunda fase de subida. E geralmente nós temos um ato 3 que já sai um pouco do âmbito matemático, analítico dos múltiplos e vai para a famosa teoria de Dow, né, onde os preços eles trabalham dentro de uma irracionalidade, ou seja, primeiro ele sobe numa expectativa, depois ele sobe de fato, né, que realmente as empresas melhoraram, e aí entram agentes novos, entusiasmados com a possibilidade de o ciclo nunca mais terminar, né? Então, a sensação de que muitos, quando está positivo, o mercado de renda variável está positivo, alguns investidores, principalmente os desavisados, os que entram atrasados, passam a ter a sensação de que a árvore vai subir até o céu e nunca mais vai parar de cair. Então, esses entrantes acabam dando mais uma impulsionada nos preços e a gente tem uma terceira fase de alta. Esses períodos geralmente duram de 2 a 3 anos. Então, partindo do princípio que a gente está iniciando a fase 1 agora, eu ainda imagino que teremos aí um bom período de vacas gordas para a nossa bolsa. E eu queria ainda reforçar essa tese baseado numa informação que eu quero mostrar aqui para vocês, bem relevante. XP elabora para a gente alguns gráficos aqui, então, aqui só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a representação da taxa de juros, né? Como é que ela estava há 6 meses atrás, como ela está há 1 mês atrás e como ela está hoje, né? Então, a amarelinha aqui é hoje, 1 mês atrás e 6 meses atrás. Então, olha só a diferença da expectativa. Isso aqui, por si só, já justificou aquele primeiro salto que a gente viu no preço dos ativos. Veio lá de 104, 105 para 116, 117, e até chegamos a bater aí acima dos 120 mil pontos. Mas olhem só a correlação
com o PL, né, a relação de preço-lucro da nossa bolsa com a média dos últimos 5 anos. Considerando que nós temos uma mediana aqui de 11,5, que seria o comportamento médio da entrega das empresas brasileiras, olha onde nós estamos hoje, né? Aqui perto de agosto de 2023, num dos patamares mais baixos da história. Então, quando a gente pega o preço da Bolsa Brasileira em dólar, ela ainda oferece uma enorme oportunidade. Aqui é quando se diz que a Bolsa Brasileira está muito, muito barata. Então, além desse ciclo que eu estava comentando, que muitas vezes ele acaba demorando um pouco para arrancar e nos entregar essa alta, nós ainda temos um fundamento muito importante, que a Bolsa realmente, na média, ela está muito barata. Então, eu acho que essas informações aqui que eu trouxe para vocês, elas fundamentam a nossa tese de que, para longo prazo, eu não tenho a menor dúvida que o investimento em ações tem que estar nos seus pensamentos, né? Tem que estar, no mínimo, no seu olhar um pouco mais crítico, porque pode ser uma grande oportunidade aí de nós dar aquela boletada que geralmente a gente tem 2 a 3 oportunidades por décadas. Então, talvez a gente esteja diante de uma delas. A gente, obviamente, que não pode ter certeza de nada disso. Eu estou conjecturando aqui algumas coisas, baseadas em coisas que nós acreditamos, mas eu acho que tem um certo fundamento. E aí eu peço para que você opine também aqui, coloque aqui embaixo se essa tese que eu apresentei para vocês faz sentido, se não faz sentido nenhum. Qual seria a sua opinião sobre isso, se no médio e longo prazo a Bolsa oferece algum tipo de expectativa positiva. E mesmo assim a gente tem bastante instrumentos de apostar no mercado de renda variável com uma certa segurança, né? Existe hoje toda um arsenal de ferramentas, principalmente utilizando o mercado de derivativos, que mesmo apostando numa alta consistente, nós podemos entrar protegidos, né? Por que não? É aquela velha história de compra um carro, faz o seguro, por que eu não faço a mesma coisa com uma carteira de ações? Então a gente tem esses instrumentos, se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente tem muito material sobre isso, é só nos pedir e a gente passa para vocês. Mas, então seria isso, pessoal. Lembrando, assistam o 16º episódio do Aposentado Rico, ficou muito, muito bom. Pedi para o pessoal colocar aqui para vocês o link, para que vocês já possam ir direto, queiram assistir nas outras plataformas também, especialmente lá no Spotify. Dia 27 estou esperando todo mundo lá em São Paulo para o nosso encontro. E se gostaram, deem seu like, assinem nossas plataformas. Tenham todo um ótimo final de semana e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!